Você já parou para pensar que a história que a gente conhece de O Hobbit pode ser uma mentira? O que eu tenho no meu bolso? Isso me assusta. Você sabia que a versão que todo mundo lê hoje não é a mesma que Tolkien escreveu no começo? Pois é, ele mudou uma parte crucial da história e fez isso 14 anos depois do lançamento. Porque ele tem aqueles bolsinhos nojentos. Mas o que será que levou ele a reescrever o próprio passado da Terra-média? E o mais assustador, porque Bilbo teria mentido sobre o Um Anel? Como conseguiu passar pelos orcs? O Hobbit saiu em 1937 e virou um sucesso logo de cara. Foi relançado várias vezes ao longo dos anos, mas a versão que a gente lê hoje, seja em livro, e-book ou até audiolivro, não é igual à primeira que foi publicada. E o motivo é curioso. Pouco tempo depois do sucesso de O Hobbit, os editores começaram a pressionar Tolkien para escrever uma continuação. Ele até avisou que era um escritor bem devagar, mas mesmo assim começou a trabalhar no que mais tarde se tornaria O Senhor dos Anéis. Esse novo livro levou 17 anos para ficar pronto. Algumas ideias surgiram rapidamente, como a festa de aniversário do Bilbo e o seu desaparecimento do condado, mas a ideia geral de O Senhor dos Anéis ainda estava bem vaga. No início, Tolkien pensou até em fazer Bilbo sair de casa outra vez, indo atrás de mais aventuras depois de gastar todo o tesouro que tinha ganhado. Mas com o tempo ele teve outra ideia: dar um papel muito mais importante ao anel que Bilbo encontra em O Hobbit. A partir daí, ele começa a ligar essa história ao universo que já tinha criado há anos atrás, com o que mais tarde seria chamado de O Silmarillion. Foi assim que surgiu o conceito do Um Anel, e a missão de destruí-lo nasceu naturalmente dessa conexão. Mas conforme Tolkien desenvolvia o enredo, ele percebeu um problema. Quanto mais o Anel de Bilbo se tornava poderoso e influente, um objeto capaz de corromper quem o possuía, menos a história original de como Bilbo o encontrou fazia sentido. Na versão de 1937, Bilbo acha o anel por acaso nas Montanhas Nebulosas e logo depois participa do jogo de enigmas com o Gollum. A regra era simples: se Gollum ganhasse, ele poderia comer Bilbo. Se Bilbo ganhasse, Gollum teria que lhe dar um presente. Bilbo vence com a famosa pergunta: o que eu tenho no meu bolso? Que nem era um enigma de verdade. Mesmo assim, Gollum aceita a pergunta e perde o jogo. Chateado, mas fiel às regras, ele vai até a sua ilha para buscar o presente, o anel. Só que ele não o encontra, porque o anel já estava no bolso de Bilbo o tempo todo. No final, Gollum volta pedindo desculpas por não ter o presente, e Bilbo diz que vai embora assim mesmo, pedindo apenas que ele mostre a saída. Mais tarde, Tolkien percebeu que essa versão não combinaria mais com o tom e a importância que o anel teria em O Senhor dos Anéis. Por isso, ele reescreveu essa parte da história, mudando o encontro de Bilbo e Gollum para que fizesse mais sentido com o poder sombrio e perigoso do Um Anel. Essa é a versão que todo mundo conhece hoje e provavelmente a que você tem aí na sua estante. Peraí, você ainda não tem esse livro? Corre aqui na descrição que eu deixei o link dele para você comprar o seu. Bom, mas aí veio o problema de Tolkien. Ele estava reescrevendo uma nova história em que o anel que Bilbo tinha encontrado não era mais um simples presentinho que Gollum poderia dar num jogo de adivinhações. Agora,
Esse anel era o Um Anel, e depois de 500 anos com ele, não tinha como Gollum simplesmente pensar em abrir mão do seu precioso. No texto original, Gollum chega até a dizer algo assim para si mesmo: devemos dar a ele a coisa preciosa? Sim, devemos. Devemos buscá-lo precioso e dar o presente que prometemos. Mas para quem já leu O Senhor dos Anéis, isso não faz o menor sentido. Gollum nunca entregaria um anel de bom grado, muito menos como um presente. Então, o que Tolkien podia fazer? Ele podia ter deixado o texto original do jeito que estava, já que O Hobbit era, em boa parte, um livro infantil isolado, e a maioria dos leitores provavelmente nem ligaria para essa diferença. Quem percebesse entenderia que Tolkien simplesmente teve uma ideia melhor depois e pronto. Mas Tolkien não era assim. Ele gostava que tudo fizesse sentido. E por isso reescreveu essa parte em 1951. A partir daí, todas as novas edições de O Hobbit passaram a ter uma versão totalmente nova do encontro entre Bilbo e Gollum. O começo da cena continuou quase igual. Bilbo ainda acha o anel no chão, Gollum ainda propõe o jogo de enigmas, e se Gollum ganhasse, ele ainda poderia comer o Bilbo. Mas teve uma grande diferença. Gollum não oferece mais um presente se perder. Em vez disso, ele promete mostrar a saída da montanha. Claro que isso faz muito mais sentido, porque Gollum nunca arriscaria o Um Anel em um simples jogo. Ele era completamente obcecado por ele, como se o anel fosse parte da própria vida dele. Quando Bilbo vence o jogo, a parte dos enigmas praticamente não muda. Mas depois disso tudo fica diferente. Gollum promete mostrar o caminho para fora, mas na verdade planeja matar o Bilbo. Ele volta para o seu esconderijo dizendo que vai buscar umas coisas para ajudar, mas na verdade ele quer pegar o anel, colocar no dedo, ficar invisível e atacar Bilbo de surpresa. Só que quando ele chega lá, o anel sumiu. Aí ele percebe o que aconteceu. Bilbo deve ter pegado o anel sem saber. Gollum corre desesperado para tentar impedir que ele fuja, mas Bilbo, que agora já está invisível, com o anel acidentalmente no dedo, apenas o segue em silêncio até a saída. No fim, Bilbo não ganha o anel num jogo justo. Ele simplesmente fica com algo que pertencia a outro. É verdade que o dono daquilo queria comê-lo, mas ainda assim, o novo texto mostra Bilbo de um jeito menos heróico. Guarda essa ideia porque ela volta mais pra frente. Já Gollum aparece muito mais corrompido. Ele mente, quebra a própria palavra, se deixa dominar pela obsessão e se mostra disposto a fazer qualquer coisa para recuperar o anel. Ele fica mais sombrio, mais perigoso, mas ao mesmo tempo mais triste e trágico. O efeito destrutivo do anel fica bem mais claro. Compare só, na versão antiga, Gollum falava consigo mesmo sobre dar o presente para Bilbo. Na nova versão, suas últimas palavras são bem diferentes. Ladrão, ladrão, hobbit sujo, nós odeia ele e odiamos para sempre. Essas palavras já mostram o que viria depois, o retorno de Gollum em O Senhor dos Anéis. A partir dali, ele nunca mais deixaria de caçar Bilbo e o Anel. Essa foi a mudança que Tolkien fez, e qualquer outro autor talvez tivesse parado por aí. A história já estava coerente, Gollum e o Anel estavam mais bem definidos, e os leitores mais atentos agora até poderiam imaginar que Gollum voltaria na sequência. E um detalhe curioso, Tolkien fez essa versão revisada ainda em 1947.
antes mesmo da publicação oficial, e enviou para os editores junto com várias outras pequenas mudanças, em parte só para divertir os amigos e colegas que liam o seu trabalho. Tolkien não esperava que os editores realmente fossem usar a nova versão que ele mandou só para teste, mas 3 anos depois, quando recebeu uma cópia de prova de O Hobbit revisado, ele descobriu que eles tinham incluído tudo e ficou bem surpreso. Mesmo assim, ele aceitou, porque percebeu que essa mudança deixava a história muito mais conectada com o que viria em O Senhor dos Anéis, que ainda estava sendo escrito. Para qualquer outro escritor, isso já seria o fim do trabalho, mas Tolkien não era como os outros, ele foi além. Um dos jeitos que ele mais gostava de escrever era fingindo que as histórias eram relatos reais, escritos pelos próprios personagens. No caso de O Hobbit, Tolkien dizia que o próprio Bilbo tinha escrito o livro O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez, e que ele, Tolkien, só tinha traduzido e publicado para o público atual. E foi aí que veio a genialidade dele. Tolkien criou uma explicação dentro da própria história para justificar a diferença entre a versão original e a revisada. Segundo ele, a primeira versão de O Hobbit, aquela em que Gollum dá o anel de presente, era uma mentira que Bilbo contou. Bilbo teria contado essa versão falsa aos anões e mais tarde também a Gandalf, Frodo e Sam. E ele ainda escreveu essa versão mentirosa no Livro Vermelho, que é o livro onde ficam as memórias e anotações dos hobbits. Mais tarde, em O Senhor dos Anéis, a história continua a partir disso. O texto mostra que esse relato antigo, escrito por Bilbo, nunca foi corrigido, nem mesmo depois do Conselho de Elrond. O livro original e várias cópias ainda traziam a versão errada, embora algumas cópias tivessem a história verdadeira como uma segunda opção, provavelmente anotada por Frodo ou Sam, que descobriram a verdade, mas não quiseram apagar nada que Bilbo tivesse escrito. Desde o começo, Gandalf já desconfiava da história de Bilbo. Quando ele volta do encontro com Gollum e reencontra os anões, Bilbo conta tudo, menos a parte do anel. Todos ficam admirados com a coragem dele, mas Tolkien escreve uma frase marcante. "O que eu te disse?", disse Gandalf rindo. "O Sr. Bolseiro sabe mais do que vocês imaginam." E Bilbo fica se perguntando se Gandalf teria adivinhado a parte que ele escondeu. A partir daí, a mentira de Bilbo vira parte da trama de O Senhor dos Anéis. Afinal, se Gollum tivesse realmente entregado o anel de boa vontade, será que Gandalf desconfiaria que era um anel? Mesmo assim, ele sentia que havia algo estranho e ficou pressionando Bilbo até lhe contar a verdade. Essa conversa volta muito tempo depois, quando Gandalf fala com Frodo no Bolsão, depois que Bilbo deixa o anel e parte do condado. "O que você já sabe?", perguntou Gandalf. "Só o que Bilbo me contou, a história de como ele encontrou o anel e o usou na jornada." "Qual história, eu pergunto?", respondeu Gandalf. Frodo explica que Bilbo contou para ele a versão verdadeira, depois que Gandalf o fez confessar. Bilbo havia dito: "Sem segredos entre nós, Frodo, mas isso não deve sair daqui. O anel é meu." E Gandalf responde: "Interessante. Se ele inventou essa história do presente, foi algo bem fora do normal para ele. Achei estranho. E mais estranho ainda foi quando ele chamou o anel de meu precioso. E quase não quis entregá-lo."
Foi isso que me fez ir investigar. Essa mentira de Bilbo acabou mudando o rumo da história inteira. Foi o que fez Gandalf desconfiar do anel e começar a investigar sua origem, o que mais tarde revelou que se tratava do Um Anel de Sauron. Ou seja, Tolkien não apenas corrigiu um detalhe do passado, ele transformou esse erro em parte da própria história. A mentira de Bilbo deixou de ser uma simples contradição e virou um elemento essencial da narrativa de O Senhor dos Anéis. Pode parecer um detalhe pequeno, mas isso mostra o quanto Tolkien se importava com cada pedacinho do seu mundo, desde os grandes temas até o menor detalhe. Tudo tinha que se encaixar perfeitamente. Como Bard, o arqueiro, conseguiu a flecha negra, a única capaz de derrotar o dragão Smaug? Quem é você que se coloca contra mim? Porque ela nunca errava o alvo, porque passou de geração em geração e porque caiu justamente nas mãos de Bard, um homem comum, no momento mais desesperador da Terra-média. Hoje você vai descobrir a história de Bard e os segredos por trás da queda do maior dragão de todos. Hoje vamos falar de um personagem muito importante, o homem que conseguiu derrotar o último grande dragão conhecido da Terra-média. Bard é um nome que pode ter vários significados. No nórdico antigo, pode estar ligado à palavra barba. Já em línguas celtas, pode significar algo como guardião ou poeta. Ele era descendente direto de Girion, o último senhor de Dale, que morreu quando Smaug atacou a cidade e tomou Erebor no ano 2770 da Terceira Era. A primeira aparição de Bard na história de O Hobbit acontece de forma rápida e em um momento decisivo. Ele surge durante o ataque de Smaug à Cidade do Lago, em 2941 da Terceira Era, enquanto a companhia de Thorin ainda estava em sua jornada. Antes disso, praticamente nada é dito sobre ele. Mesmo assim, sabemos que Bard era um homem alto, de aparência séria, cabelos escuros e um arqueiro extremamente habilidoso. Ele carregava consigo a flecha negra, uma flecha especial passada de geração em geração por sua família. Apesar de sua importância para a história e de sua linhagem nobre, Bard só aparece pouco antes do maior feito de sua vida: derrotar o dragão Smaug. Além de guerreiro, ele parecia ser um homem inteligente e atento, pois também conhecia a língua dos tordos, algo nada comum entre os homens. Não se sabe ao certo como ele se tornou capitão da Cidade do Lago ou quando conquistou esse posto. Também não é claro onde ele estava enquanto a companhia de Thorin permanecia na cidade. Esses detalhes simplesmente não são explicados, nem mesmo o ano de nascimento de Bard é conhecido. Quando Smaug começou a destruir a Cidade do Lago, Bard não fugiu. Ele enfrentou o dragão com tudo o que tinha. Uma flecha após a outra foi disparada até que todas acabaram, restando apenas a flecha negra. Aquela flecha nunca havia falhado antes. Foi então que um tordo, que sabia sobre o ponto fraco de Smaug, informação descoberta por Bilbo, apareceu e revelou isso a Bard. Estrangeiro, disse o arqueiro da flecha negra. Eu te prometi até o fim, você nunca me decepcionou. Sempre voltei a te encontrar. Recebi você do meu pai,
e ele dos tempos antigos. Se você realmente veio das forjas do verdadeiro rei sob a montanha, vá agora e não falhe. Com esse conhecimento e sua última flecha, ele realizou um feito histórico. Matou o maior dragão que ainda existia naqueles tempos. Depois da batalha, Bard conseguiu sobreviver, nadando entre os destroços da cidade destruída, e retornou ao seu povo. Como reconhecimento, os homens o proclamaram rei, algo que nem mesmo Girion havia sido em vida. Ainda assim, Bard mostrou humildade e respeito pela autoridade do mestre da Cidade do Lago, servindo ao seu lado até que chegasse o momento certo. Sabia-se que tanto Dale quanto Sgaroth precisariam ser reconstruídas, e para isso seriam necessárias riquezas vindas da Montanha Solitária, Erebor. Sem saber se Thorin e sua companhia estavam vivos ou mortos, Bard liderou seu povo rumo ao norte. No caminho, eles se uniram aos elfos que haviam acabado de chegar da Floresta das Trevas, todos seguindo em direção à montanha em busca de ouro. Felizmente, a companhia de Thorin ainda estava viva, porém Thorin havia mudado. Em pouco tempo, tornou-se duro, orgulhoso e tomado pela ganância. Ele se recusou a ouvir qualquer pedido de Bard para negociar. Mesmo com os homens de Sgaroth armados diante dos portões e os elfos ao lado de Bard, nada do que fosse dito parecia capaz de quebrar o orgulho de Thorin. A situação só piorou quando uma grande força de anões começou a chegar das Colinas de Ferro, prontos para ajudar Thorin a defender a montanha. Assim, Bard, os elfos e os homens logo se viram diante de um cenário perigoso, cercados, tensos e à beira de um grande conflito, tudo por causa da riqueza acumulada em Erebor. Mas Bard não estava sozinho. Ele acabou ganhando aliados inesperados. Um deles foi Bilbo, o Hobbit. Ao ouvir os pedidos de Bard e perceber que ele falava com boas intenções, Bilbo tomou uma decisão importante. Ele pegou a Pedra Arkin, que havia sido retirada secretamente da montanha, a joia mais preciosa para Thorin, mais valiosa para ele do que qualquer ouro, e entregou a pedra nas mãos de Bard. Bilbo considerou a Pedra Arkin como sendo sua parte do tesouro, sua 14ª parte, de acordo com o acordo feito no início da aventura. A ideia era simples. Bard poderia usar a pedra como moeda de troca para conseguir ouro suficiente e garantir a proteção e a reconstrução de seu povo. Gandalf também ficou ao lado de Bard nesse momento. Na história, fica claro que Bard, o homem que derrotou Smaug e foi reconhecido como rei por seu povo, tinha mais direito do que muitos à riqueza de Erebor. Ele não buscava ouro por ganância, mas para fazer o bem maior, algo que poucos ali realmente pareciam entender. Bard tentou usar a Pedra Arkin para negociar com Thorin. Thorin fingiu aceitar o acordo, mas por dentro se sentia profundamente traído por Bilbo. Ele esperava que com a chegada de Dain e dos anões das Colinas de Ferro, não precisasse cumprir nenhuma promessa e pudesse recuperar a Pedra Arkin à força, se fosse necessário. Antes que qualquer acordo fosse realmente decidido, tudo mudou. Um novo perigo surgiu com a chegada de goblins, morcegos e wargs. A guerra se tornou inevitável. Mais uma vez, Bard assumiu a liderança de seus homens e lutou bravamente na Batalha dos 5 Exércitos. No final da batalha, Bard sobreviveu. Thorin, porém, foi gravemente ferido e acabou morrendo por causa dos ferimentos. Antes de falecer, Thorin reconheceu que havia seguido o caminho errado.
Seu sucessor, o rei Dain, tomou uma decisão diferente e mais justa. Ele entregou a Bard uma grande parte da riqueza que caberia a Bilbo, além de ainda recompensar o próprio Hobbit com parte do tesouro. Com esse ouro, Bard e seu povo conseguiram reconstruir a Cidade do Lago, agora em um local mais alto e longe do corpo de Smaug. Além disso, o antigo Vale de Dale foi restaurado e ali Bard passou a governar como seu primeiro rei. Como gesto final de respeito, Bard colocou a Pedra Arkin sob o peito de Thorin, para que ele descansasse com ela para sempre. Bard também dividiu a riqueza de forma justa. Ele entregou uma parte ao antigo mestre da Cidade do Lago, que acabou fugindo para a floresta, onde mais tarde morreu. Depois disso, um novo mestre assumiu, sendo muito mais honesto e justo. Além disso, Bard presenteou Thranduil, o rei élfico, com as esmeraldas de Girion, um colar que havia pertencido aos seus antepassados, como forma de agradecimento pela ajuda dos elfos no momento em que seu povo mais precisou. 3 anos após a morte de Smaug, em 2944 da Terceira Era, Bard assumiu oficialmente o trono. Ele governou até o ano de 2977, quando morreu. Após sua morte, seu filho Bain se tornou rei. Bain governou bem, assim como seu filho Brand, que mais tarde liderou os povos livres durante a Guerra do Anel. Brand lutou contra os Homens do Leste e acabou morrendo ao lado de seu aliado, o rei Dain, na Batalha de Dale. Depois da derrota de Sauron no sul e da queda dos Homens do Leste, o filho de Brand, Bard II, bisneto de Bard, o matador de dragões, assumiu o governo já na Quarta Era. Apesar de toda a destruição e das guerras que atingiram Dale e a Cidade do Lago no fim da Terceira Era, Bard ficou marcado como um dos maiores líderes e arqueiros entre os Homens do Norte. Foi sua coragem, sua força de vontade e seu coração justo que permitiram que o reino dos homens fosse reconstruído e permanecesse forte por muitos anos, sempre governado por seus descendentes de forma parecida. E assim chegamos ao fim da história de Bard, o arqueiro. Sua jornada mostra que não basta apenas ser forte ou ter boas intenções. É preciso equilíbrio, coragem e responsabilidade para fazer o melhor pelo próprio povo, exatamente como Bard fez. Ele apareceu, fez o que precisava ser feito e colocou o bem do seu povo acima de tudo. Como pretende desafiar a mim? Por que Gandalf escolheu o Bilbo? Estou procurando alguém para participar de uma aventura. Parece meio doido escolher um hobbit tranquilo que nunca saiu do conforto de casa para encarar um dragão gigante. Mas Gandalf não fazia nada sem motivo. Então, por que o Bilbo? O quê? Não, espere. Não queremos nenhuma aventura aqui, obrigado. A verdade é que Gandalf só se envolveu nessa missão dos anões meio por acaso. Ele estava indo para o condado tirar um tempo para relaxar, mas também estava preocupado com a situação da Terra-média. Sauron estava ameaçando reaparecer e, além disso, tinha Smaug, o dragão que tomava conta da Montanha Solitária. No caminho, Gandalf encontrou Thorin Escudo de Carvalho, que queria recuperar a montanha e se vingar de Smaug. Então, Gandalf percebeu que isso poderia ajudar na defesa contra Sauron, já que, se os anões tomassem a montanha de volta, isso criaria um ponto estratégico contra o inimigo. O problema era como fazer isso.
Thorin e os anões estavam pensando em resolver a situação na base da força, juntando um exército e atacando Smaug de frente. Só que isso era praticamente um suicídio. O dragão torraria todo mundo num instante. Foi aí que Gandalf sugeriu uma abordagem diferente. Furtividade, mas convenhamos, os anões não são exatamente discretos. Smaug já conhecia bem o cheiro e o jeito deles. Então, a solução era alguém que o dragão não conhecesse. Alguém pequeno, ágil e bom em se esconder. Foi aí que Gandalf pensou nos hobbits. Eles eram desconhecidos para Smaug e tinham um talento natural para passarem despercebidos. Além disso, Gandalf já estava indo para o condado mesmo, então fazia sentido procurar alguém por lá. Mas por que o Bilbo especificamente? A maioria dos hobbits não gosta de aventura, preferem ficar em casa comendo bem e levando uma vida tranquila. Mas o Bilbo era um pouco diferente. O Gandalf já tinha conhecido ele quando ele era mais jovem e lembrava que, ao contrário dos outros, ele parecia ter curiosidade pelo mundo lá fora. Ele gostava de ouvir histórias, fazia perguntas e tinha um brilho no olhar que mostrava que talvez houvesse um espírito aventureiro escondido ali. E foi assim que Gandalf apostou em Bilbo. Mesmo que o próprio Hobbit não soubesse, no fundo ele tinha algo especial. E no final das contas, Gandalf estava certo. Quando Gandalf voltou para o condado, logo percebeu que Bilbo tinha se tornado assunto entre os hobbits. Ele já não era visto como um hobbit comum. As pessoas comentavam que ele nunca se casou, o que era estranho para alguém da idade dele, e que vivia saindo sozinho por dias. Diziam até que ele tinha o costume de conversar com estranhos, e pior, com anões. Bilbo parecia fascinado pelo mundo além do condado, o que era bem incomum para um hobbit. Isso chamou ainda mais a atenção do Gandalf. Além do comportamento do Bilbo, sua família também pesou na escolha. Os Tuque eram conhecidos por serem os hobbits mais aventureiros que já existiram, e o Bilbo era filho de uma Tuque, e Gandalf sabia que essa parte dele poderia ser útil. Mas o Bilbo também era um bolseiro, uma família respeitável e que gostava de conforto. Esse equilíbrio parecia perfeito. Um hobbit com um pouco da ousadia dos Tuque, mas também com a esperteza e o jeito prático dos bolseiros. Outro detalhe importante era que Bilbo não tinha nenhuma amarra. Sem famílias para cuidar e sem responsabilidades pesadas, ele poderia simplesmente pegar as suas coisas e partir em uma aventura. Isso tornava tudo mais fácil. Quando Gandalf sugeriu Bilbo para Thorin, o anão não levou nada a sério. Ele conhecia os hobbits e achava que nenhum deles aceitaria se envolver numa missão tão perigosa. Mas Gandalf insistiu que Bilbo era diferente. Ele tinha coragem. Talvez nem ele soubesse disso ainda, mas Gandalf acreditava que sim. No fundo, Bilbo queria viver algo fora da rotina, algo que ele talvez chamasse de aventura. Toda essa história está nos apêndices do Senhor dos Anéis e em Contos Inacabados, onde Gandalf, muitos anos depois, relembra esse momento. E o detalhe curioso é que na época em que decidiu por Bilbo, o Gandalf nem sequer conhecia ele como um adulto. Ele apenas lembrava do jovem hobbit que conheceu no passado e sentia que ele era a escolha certa. Claro, Bilbo ser um hobbit discreto, sua descendência Tuque e a sua disponibilidade foram fatores importantes, mas tinha algo mais. O Gandalf não conseguia explicar completamente, mas sentia que escolher Bilbo era essencial.
não só na missão dos anões, mas para algo muito maior. Ele chegou a dizer a Thorin que, se os anões convencessem Bilbo a ir com eles, teriam sucesso, senão fracassariam. E se recusassem sequer a tentar, o Gandalf não ajudaria mais. Naquele momento, Thorin achou que Gandalf estava exagerando, mas no fim das contas a escolha de Bilbo foi certeira. Ele não só ajudou os anões, como também foi peça-chave em eventos muito maiores, que nem o próprio Gandalf imaginava na época. Bilbo encontrar o Um Anel no caminho, sentir pena do Gollum quando muitos outros não teriam, manter o anel seguro no condado até o momento certo e depois passá-lo para Frodo, tudo isso teve que acontecer para que o anel fosse destruído e a Terra-média fosse salva. Do ponto de vista dos anões, a presença de Bilbo também foi essencial. Sem ele, Erebor poderia nunca ter sido recuperada de Smaug, o que no longo prazo provavelmente salvou milhares de vidas. Este é um mundo mágico, onde existe um Deus que às vezes guia os eventos de forma sutil. E Gandalf, sendo um Maiar, ocasionalmente tinha esses instintos, esses pressentimentos sobre o caminho que deveria seguir. E por mais que ele tenha escolhido Bilbo por motivos práticos e lógicos, no fundo ele sentia que essa escolha era simplesmente certa. Existe uma cena nos filmes de O Hobbit que não está exatamente nos livros, mas que mostra bem essa ideia. Galadriel pergunta a Gandalf o que nós também nos perguntamos: por que o Hobbit? E a resposta de Gandalf é um dos momentos mais tocantes. Mithrandir, por que o pequeno? Sauron acredita que é apenas um grande poder que pode manter o mal sob controle. Mas não é isso que eu descobri. São os pequenos atos cotidianos de pessoas comuns que mantêm a escuridão afastada. Pequenos atos de bondade e amor. O Gandalf sabia do perigo que Sauron representava. Ele tinha medo, e com razão, mas em vez de se desesperar, ele buscava a esperança. E ele não a procurava em grandes exércitos ou aliados poderosos, mas sim em pequenos atos de bondade, na simplicidade dos hobbits e em Bilbo em particular. E então ele completa dizendo: Porque Bilbo Bolseiro, talvez seja porque eu tenho medo e ele me dá coragem. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E, por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!